Não, o pobre quando tá pobre, ele não tem... Ele não economiza, não. Não. Ele... Não. Se é pra ficar... Mas eu também tinha isso comigo, né? Pra eu me considerar, assim, falida mesmo, eu tinha que... É o que eu falei ontem lá no podcast. Eu quase fiquei milionária ao contrário, pô. Sim, Se é pra... Né? Às vezes você fica sem pagar o crediário da... Como é que é a loja lá? Era Casas Bahia. Casas Bahia. Ainda tem Casas Brasil. Bahia no Brasil. Você não consegue pagar o crediário de R$ 1.000 e acha que está endividado. Né? Eu fiquei com uma dívida muito grande, fali mesmo, assim. Eu fali de papel passado, que a corte determinou. Falei, essa aí faliu mesmo. Caraca. Eu tinha lá o processo de falência. Mas por que você faliu? Porque quando minha mãe ficou doente, eu tive que parar de trabalhar. Sim. Aí eu entrei em depressão, fiquei cuidando dela dentro de casa. Aí ela chegou num ponto que não levantava mais. Montaram uma enfermaria na minha sala. E aí minha filha tinha nascido. Minha filha era pequena. Nossa. Aí eu não tinha como pagar uma enfermeira e uma babysitter. Era melhor eu ficar com elas em casa. Aí eu não tinha como trabalhar. Aí eu ainda tinha gente fazendo... Eu fazia rota de banco, pegava o cheque e levava para compensação. Aquele negócio do mapa, lembra? Eu ainda estava fazendo esse trabalho. E eu tinha comprado esses 2 carros, um para mim e o outro para que tivesse pessoas fazendo o trabalho para mim. Então eu tinha uma rendinha passiva. Só que não dava para me manter, para pagar morgas, não dava, porque eu sempre trabalhei muito. Então o meu custo de vida era alto. Muito alto. Até porque eu tinha refinanciado a casa, o mortgage estava mais alto. A minha casa, eu tinha feito um monte de coisa, tinha um monte de coisa dentro da minha casa que consumia mais luz, mais eletricidade. Os cartões, eu sacava dinheiro de um cartão, pagava o outro. Quando eu já não consegui mais controlar isso, o negócio... Virou uma bola de neve ainda gigantesca. caí na malha fina ainda nesse ano. Nossa! Não, Como que ano assim? que foi esse? Não, foi inferno astral, assim, pra quem acredita. Foi loucura. Caraca, malandro. Cara, mas que aconteceu? Até divorciei nessa época. Tudo aconteceu de ruim. Foi um ano muito horrível, assim. Caraca, velho. Foi Mas horrível. você acha que você seria a Flávia Léo de hoje sem passar por esse ano? Por isso que eu falo sobre isso com alegria. Você vê que eu já ri aqui várias vezes. Sim. Isso que eu falo para as pessoas, né? Tem gente que tá numa situação assim agora. Poxa, é o melhor momento para virada de chave. Porque quando ainda tem como ficar um pouquinho ruim, ficar... pior mais um pouquinho, a pessoa não vira a chave. Que ainda dá para sofrer mais um pouquinho. Não, Aquilo, né? A frase que dizem. No fundo do poço tem mola. Então, quando você chegar lá no fundo do poço, você vai bater numa mola e vai voltar. Não, vai viralizar de novo. Eu sou a favor de viralizar esse também. O cara é filósofo. Tá ligado, editor? O cara é filósofo. Muito obrigado, mesmo, Vinícius e da vai Flávia viralizar Leal. isso aí. Não esquece. No fundo do poço tem mola, não esquece. Gostei disso aí. E tem, né? Se ainda dá para sofrer mais um pouquinho, é porque não tá no fundo do poço. Porque quando chega no fundo do poço, aí... Não há nada mais motivador do que estar no fundo do poço. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Então, ali, né, as coisas começaram a mudar. Entendi, a virar a chave ali. Mas foi bem difícil. E só que aí, a minha mãe morreu em maio de 2009, dia 20 de maio de 2009. Em junho de 2010, eu estava abrindo a escola. Caraca. E aí eu ainda estava falida. Eu ainda estava morando no Beisa. Nesse um ano que você abriu a escola? Eu ainda estava com a vida... Eu não tinha dinheiro para nada. Não estava estabilizado. Eu não tinha crédito, eu não tinha dinheiro para abrir a escola, não tinha nada. Eu comprei o maquinário que eu comprei com dinheiro que as alunas deram entrada. Eu aluguei o espaço negociando... Mas sem ter dinheiro, contando que daria certo e deu. Sim. Foi tudo acreditando. Quando Deus tá na parada, não tem jeito também. E eu, quando eu me converti, que foi aí, né? Na dificuldade a gente... rapidinho. A gente procura o pai. Na dificuldade a gente procura o pai, esquece. Mas eu sou tão audaciosa, você vê bem. Depois que eu descobri que Deus gosta disso, né? Quando a gente lê a Bíblia, porque a gente é... Exato. Eu me considerava cristã já a vida toda, mas não tinha lido um terço da Bíblia, né? Lia um versículo ou outro, não entendia exatamente como Deus pensa. Deus gosta de gente audaciosa. Eu saí numa madrugada e falei assim, como é que é? O que tá pegando? Dá pra... Vamos conversar? Porque não deve estar vendo o que eu tô passando, né? Imagina você, né? A pessoa falar assim com Deus. Esses dias aconteceu comigo. Legal. Aqui. Eu já até falei isso, até no Em Casa, quando Em Casa estava aqui. Esses dias
Esses dias não, faz o quê? Um mês, Danzão? Mais ou menos. 3 semanas. Umas 3 semanas. Aconteceu isso comigo, Flávio. Tipo assim, eu tava passando numa semana muito complicada. Graças a Deus não tava, tipo, não perdi trabalho, ninguém morreu. Não foi nada. Mas eu tava numa semana muito sob pressão. E aí eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Eu não tô normal. Não é o Igor que tá aqui agora falando com a Flávia. Não, eu preciso. E aí eu vim pra cá. Eu vim pro estúdio, que eu tenho uma empresinha aqui atrás e tal. E fiquei lá. Eu só chorava. Só chorava, Flávia. Coloquei umas músicas que me conectam mais com Deus. E falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu preciso ouvir do Pai. O que eu tô errando? Exato. Cara, foi questão de 5 minutos. Ele tava do meu lado, ele me ouviu e ele falou, ó, você tem que começar por aqui, por aqui, por aqui. Eu saí renovado, Flávia. Por que as pessoas não fazem isso? Eu saí renovado, velho. Como eu falei do manual de instrução. Por quê? Porque assim, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir o que você tá falando e vai fazer isso. Ou seja, né, você tá... isso é maravilhoso, ter a oportunidade de conectar as pessoas com Deus. Sim. Por que as pessoas não fazem isso, né? Se eu tivesse feito antes, teria virado a chave antes. Exato. Né? Mas eu fiz isso num ato de vai cair um raio na minha cabeça e que tomara que caia mesmo, porque pior do que tá, não tem nem como ficar. Só caindo um raio mesmo na minha cabeça e tomara que caia mesmo. E fui brigar com Deus. Veja você, né? A gente vê Gideão, fez isso também e Deus falou, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Deus gosta que a gente faça isso. E aí eu falei, o senhor não deve estar vendo o que está acontecendo, né? Porque se tivesse vendo, eu não estaria passando. Mas aí o senhor vai ouvir. Vai ouvir. Eu já nem gosto de falar, né? Eu nem gosto de falar. E passei umas 4 horas brigando com Deus. Sim. Mas contei pra ele tá rindo? Gente, eu briguei... Vez, como que Deus tá levando bronca? Vez. Pô, Deus tá ramelando. Não, eu fui brigar com Deus. Veja você. Imagina Deus tá assim, ô anjo, vai lá. Vê o que é aquilo ali. Tem uma... Porra, Miguel, vai lá, na moral. Vai lá, na moral. Guerra assim, na Rússia, tá ligado? Pô, o mundo tá acabando. Assim, não tem vai como. lá, resolve aí pra mim. Vai nem você não, que eu preciso de você. Vai, manda com um aí. Ajuda essa menina lá, mas aí ajudou, né? Ele mandou um lá que ajudou. E aí eu contei tudo pra Deus. No dia seguinte começou a mudar. Ainda falei com Deus assim, olha aí, eu fiz essa expressão mesmo com Deus. Olha só, eu já fui em vários lugares te buscar, te procurar. Não vem falar que eu não te procurei, não, porque eu procurei, o senhor sabe muito bem. Caraca. Ela foi bem específica. Foi uma né? DR, mano. Uma DR. Foi uma DR. Mas veja que fé, né? Sim. Que fé que eu tive. Porque quem vai brigar com alguém que não acredita que exista? E aí eu falei com Deus, não vem falar, mas não me buscou. Busquei. O senhor sabe que eu busquei. E o senhor sabe o quanto eu quero te encontrar. O senhor sabe disso, porque o senhor me conhece e o senhor sabe. Então, se o senhor tá numa religião na Índia, dentro de uma caverna, o senhor sabe que eu vou pegar um avião, vou fazer o quê? Vou lá na religião da Índia, vou virar lá, vou fazer o que tiver que fazer lá. O senhor não sabe disso? Então, por que o senhor não me mostra onde é que o senhor tá? E aí, naquela semana, já começou uma reviravolta na minha vida, mas assim, nível terremoto na vida. Sim. Tudo começou a bagunçar e, assim, uma bagunça boa e tudo começou a mudar. Aí cheguei numa igreja onde eu estou até hoje e lá as coisas começaram a mudar de uma forma sobrenatural. Minha mãe faleceu, mas eu tive muita firmeza para seguir em frente. E tô aí até hoje. Ela faleceu em maio de 2009. Aí eu, em seguida, voltei para a escola. Em junho de 2010, já abri a escola. E assim foi. E não parou de crescer até hoje, não parou de crescer. Que legal.